série Modernismos tem como foco a Semana de 22, pontuando seus méritos e sua notoriedade, mas investigando o processo histórico que construiu sua relevância. Seguindo uma sequência de discursos de professores, de pesquisadores e de especialistas, a série discorre sobre o movimento modernista no Brasil e abre espaço para um discurso crítico em torno da Semana de Arte Moderna. Neste primeiro episódio, será comentado o que antecedeu e quem se destacou antes mesmo do ano de 1922 entrar para a história da arte no Brasil. Não existe evento cultural sem antecedente, né, que cai assim do céu e tudo mais. A gente tem ali, antes da semana, dois antecedentes que são muito importantes. Que é a presença do pintor Lázaro Segall, ainda muito jovem no Brasil, em 1913. Ele fez uma exposição em São Paulo, outra em Campinas, onde ele expôs obras de cunho expressionista, mas um expressionista ainda van-goghiano. Então, provavelmente não impressionou muito as pessoas no sentido delas se sentirem chocadas, tanto que ele vendeu algumas obras. Só que isso foi em 13 e foi anunciado no jornal, mas passou batido. Não teve nem de longe a repercussão que teve a Semana de 22. Depois ele foi embora para o Brasil e volta, acho que em 22, 23, logo depois da Semana. O outro antecedente, e este realmente é muito importante, é o da Anita Malfatti. Anita Malfatti havia saído do Brasil em 10 ou 11, fato inédito para uma mulher de classe média baixa. Ela foi fazer uma residência artística na Alemanha, o que também é um pouco fora dos padrões, porque normalmente as residências artísticas na época eram em Paris. Sabe? E ela foi para a Alemanha e lá ela entrou em contato direto com um dos últimas vanguardas. Não era uma novidade, porque essas vanguardas são de 1905, mas ela chegou em 10 ou 11, então ainda era uma coisa muito recente, que são as vanguardas expressionistas. Ela conheceu, certo, na exposição das exposições de Berlim e eu acho que de Dresden também, os pintores expressionistas do movimento Die Brücke, a ponte. E você analisando os trabalhos que ela fez nessa época e os que ela vai fazer posteriormente, quando fará mais um ano de residência, desta vez nos Estados Unidos, no Maine, ao norte de Nova York, você vê a influência enorme que ela teve destas escolas expressionistas e o quanto ela vai se atualizar com este movimento e com esta vanguarda europeia. O Mário de Andrade já flertava com o futurismo e todos os escritores renovadores, como o Oswald e o Mário, já surfavam nessa onda do futurismo. Quando eles se juntaram, quando eles começaram a conversar, a ideia era fazer um evento que chamasse a atenção de todas as pessoas, que fosse um evento, digamos assim, rebelde, que brincasse, né, que achincalhasse, na verdade, a literatura parnasiana, e nada melhor do que essa influência vanguardista para trazer essa modificação, para trazer essa renovação. Já tinha havido o episódio com a Anita Malfatti na pintura, o artigo do Monteiro Lobato, que praticamente destruiu a obra dela. E a Anita, muito ressentida, não quis participar diretamente da semana, mas as obras dela foram sim levadas. A crítica do Monteiro Lobato, ela teve 3 repercussões imediatas ali e a longo prazo na história da cultura artística brasileira, né? Primeiro, ela alertou, mais do que talvez ela quisesse, o público em geral a respeito da iminência da modernidade. O segundo efeito aconteceu a longo prazo, não é possível ser comprovado, mas foi um efeito muito devastador sobre a carreira da Anita Malfatti. E a terceira consequência dessa crítica, a médio prazo, foi que preparou as pessoas para eventos maiores. Certo? Fica muito claro ali que aquele exagero crítico do Monteiro Lobato parece muito a atitude de alguém que está desesperado, de uma situação que já está nos últimos momentos e que você precisa gritar mais para se salvar. Acho que dá para entender. Então aquela gritaria toda, na verdade, acabou preparando o terreno. A padaria espiritual foi uma agremiação de homens de letras,
né? Letras e artes, eles costumavam dizer, não era só de letras. Havia músicos também, havia pintores, mas ela foi predominantemente literária. Essa agremiação teve um estatuto, são 48 itens. Esses itens são muito jocosos, eles são muito irônicos, então já antecipa um dos pensamentos nacionalistas que o modernismo de 22 iria instaurar, que era não ter nomes que não pertencessem à nossa fauna, à nossa flora, não ter estrangeirismos nos escritos. A poesia mesmo, os textos que foram escritos pelos padeiros, eles não eram modernistas, nem traziam um prenúncio da ruptura que o modernismo instauraria. Se você lê os estatutos, você vai perceber um comportamento já antitradicionalista, mas isso não configura a estética dos textos. Então, é nesse sentido que nós consideramos a padaria uma precursora do pensamento modernista. No final do século XIX, a gente tem um grande impulso, né, de desenvolvimento das cidades no norte do país, né, por conta do ciclo da borracha. Renovação das capitais, construção, várias construções de teatro, como em Fortaleza, por exemplo, o Teatro José de Alencar, né, que foi construído com material novo, que era o ferro, né? A arquitetura eclética também começa a tomar conta, né, das grandes construções, as construções mais abastadas, digamos assim, né? Então há uma renovação, uma vontade de modernizar, de renovar, antecede mesmo o início do século XX, e isso vai entrando e vai ganhando, essa vontade de renovação, ela vai ganhando diversas faces, seja na música, na pintura, na literatura, enfim. Alguns artistas deixam de seguir as regras da academia, né, e pintam de uma forma mais livre, mostrando a pintura, mostrando que a pintura é pintura. No próximo episódio, exploraremos quem eram os artistas do movimento modernista, os temas das suas obras, seus patrocinadores e como isso influenciou a construção artística do modernismo.